Mais uma questão do Enem para a gente brincar, a questão 36, a questão selecionada, a questãozinha do Enem novamente, que diz o seguinte: o tênis é um esporte em que a estratégia de jogo a ser adotada depende, entre outros fatores, de o adversário ser canhoto ou destro. Um clube tem um grupo de 10 tenistas, sendo que 4 são canhotos e 6 são destros. O técnico do clube deseja realizar uma partida de exibição entre os 2 desses seus jogadores. Porém, não poderão ser ambos canhotos. Qual o número de possibilidades de escolha dos tenistas para a partida de exibição? Pessoal, a gente resolveu agora há pouco que numa partida eu vou ter 2 tenistas. Esses 2 tenistas devem ser escolhidos entre os 10 que eu tenho disponível, tá? Então, o total de partidas que eu posso montar com esses 10 tenistas seria combinação de 10 para 2. Por que combinação de 10 para 2? Eu escolhi combinação porque a ordem que eu escolher não vai alterar a partida. Time A versus time B é o mesmo jogo do que time B versus o time A. Então, como a ordem dos elementos não é importante, eu estou utilizando a técnica de contagem combinação, como já visto nas aulas anteriores. Só que tem um detalhe: eu tenho que excluir aqueles possíveis jogos com tenistas canhotos. Quantos tenistas canhotos eu tenho à disposição? São exatamente 4 tenistas canhotos. Então eu tenho que excluir a possibilidade de eu escolher 2 tenistas canhotos desses 4. Então, essa escolha deve ser feita por combinação. Combinação de 4 tenistas canhotos, escolhido 2 a 2. Tá ok? Fiz o total de jogos e subtraí pelo total de jogos entre canhotos. Tá ok? Com isso, vai ficar formulazinha de combinação. Como é que fica? 10 fatorial dividido por 2 fatorial, que multiplica 10 menos 2, 8 fatorial. Menos fórmula de combinação 4 para 2, vai ficar 4 fatorial, dividido por 2 fatorial, que multiplica 4 menos 2, que no caso é 2 fatorial. A alternativa correta é a alternativa A. Vamos lá, pessoal, mais uma questão legal. Questão selecionada dessa vez foi a questão 39. Outra questão do Enem, que diz o seguinte: um artesão de joias tem à sua disposição pedras brasileiras de 3 cores: vermelha, cores azuis e verdes. Ele pretende produzir joias constituída por uma liga metálica a partir de um modelo no formato de um losango não quadrado, com pedras nos seus vértices consecutivos, que tenha sempre pedras de cores diferentes. Então, vértices consecutivos tem que possuírem cores diferentes. A figura ilustra uma joia produzida por esse artesão, cujos vértices é A, B, C e D. Vértice A, B, C e D. Que corresponde às posições ocupadas pelas pedras. Com base nas informações fornecidas, quantas joias diferentes nesse formato o artesão poderá obter? Pessoal, é uma questão que inicialmente não é tão simples. Não posso colocar pedras de mesma cor em vértices consecutivos. Por exemplo, aqui, se eu colocar verde, a de cima não pode ser verde, a A não pode ser verde e a C também não pode ser verde. Tá? Então, tem que analisar o seguinte fato: A e C com cores iguais e D e B com cores distintas. Essa é a primeira possibilidade. Vou colocar aqui. A e C cores iguais. Essa é a primeira possibilidade, ou seja,
esse A e esse C tem que ter cores iguais. Quantas opções eu tenho para escolher o A? São 3 cores. Ou eu escolho a vermelha, ou a azul, ou a verde. Escolhido o A, agora eu tenho que escolher o C. Pelo princípio multiplicativo, você vai multiplicar. Olha, o A não tem que ter a mesma cor do C, então o C tem que ser a mesma cor do A. Com isso, só vai ter uma opção. Se o A eu escolhi verde, o C tem que ser verde. Se o A eu escolhi vermelho, o C tem que ser vermelho, assim por diante. Tá ok? Eu estou supondo aqui que eu escolhi verde para o A e verde para o C. Tá ok? Agora, eu preciso escolher as cores do vértice D e B. Tudo utilizando o princípio multiplicativo. Se eu já escolhi o verde, o D tem que ser que cor? Ou azul ou vermelho. Então são duas opções. Vamos supor que eu escolhi o azul para o D. Então sobra quantas opções para o B? Apenas uma opção, que no caso aqui foi o vermelho. Então essa configuração aqui que eu coloquei, por exemplo, inicialmente foi o seguinte: o A foi verde, o C também foi verde, tá? O D foi azul e o B foi vermelho. Nessa configuração, eu utilizando essas cores, eu posso fazer isso aqui de quantos modos? É só multiplicar para saber o resultado. No caso aqui vai dar 3 vezes 2 dá 6. Então eu posso fazer esse tipo de configuração trocando as cores nesse formato 6 vezes, tá ok? Mas ainda eu posso fazer o A e o C com cores distintas. E se eu fizer o A e C com cores distintas, automaticamente vocês vão perceber que o B e o D vão ter cores iguais. E assim eu esgoto todas as minhas possibilidades. Então, vê só. O A e o C com cores distintas e o D e o B com cores iguais. O B e o D vai aparecer com cores iguais automaticamente, vocês vão verificar. Vamos lá, quantas opções eu tenho para começar a colorir o A? 3 opções. Ou eu coloco verde, vermelha ou azul. Vamos supor que eu coloquei vermelha. A condição que eu coloquei inicialmente foi que A e C são cores distintas. Então sobra quantas cores para C? Se eu já coloquei o vermelho, ele tem que vir ou verde ou azul. Então duas opções, verde ou azul. Eu vou supor que eu coloquei, sei lá, azul, tá ok? Porque vai ser verde ou azul, mas vamos supor que eu coloquei azul. Pessoal, se eu coloquei já o vermelho aqui em cima, ó, coloquei assim, vermelho, de frente para o vermelho eu coloquei o azul. Então, nessa posição aqui, nem pode vir vermelho nem azul, por quê? Porque vai, no caso aqui, se eu colocar vermelho, vai ficar cores consecutivas iguais. Se eu colocar azul, vai ficar cor consecutiva igual com azul. Então, nessas posições aqui, só sobra uma única cor, que é justamente o verde. Então, essa cor aqui tem que ser verde e verde, para satisfazer a condição dada na questão. Com isso, eu vou ter apenas uma opção para o D e uma opção para o B. Que opção é essa? É verde. Tá? É verde. Com isso aqui vai dar quanto? Multiplicando vai dar 6. Como eu utilizei o conectivo OU, qual a resposta da questão? Resposta da questão. Conectivo OU vai ser 6 mais 6, totalizando 12. Alternativa correta, letra B. Tranquilo? Vamos lá, partir para uma próxima questão. Questão 41, questão da PUC. Minas Gerais, que diz o seguinte: uma sala possui 6 lâmpadas com interruptores independentes. O número de modos de iluminar essa sala acendendo pelo menos uma lâmpada. Pessoal, são 6 lâmpadas. Eu tenho que ver se eu vou acender ou não a lâmpada 1, e a lâmpada 2, e a lâmpada 3, e a lâmpada 4, e a lâmpada 5 e a lâmpada 6.
Para a primeira lâmpada, eu tenho duas opções. Ou eu deixo acesa ou apagada. Para a lâmpada 2, eu tenho duas opções. Eu deixo ela acesa ou apagada. Para a lâmpada 3, eu tenho duas opções. Eu deixo acesa ou deixo apagada. E assim por diante. 2 vezes 2 vezes 2. Isso aqui vai dar 2 à sexta. 2 à sexta, só que eu vou ter que excluir uma possibilidade. Que possibilidade é essa que eu estou excluindo? Aquela possibilidade de eu ter deixado todas apagadas. Tá ok? Então 2 elevado a 6 dá 64. 64 menos 1 dá 63. Alternativa correta, letra A. Vamos lá, próxima questão. Questão PUC São Paulo. Formados e colocados em ordem crescente todos os números naturais de 4 algarismos distintos com os dígitos 1, 3, 5 e 7. Que lugar ocupa o número 5.731? Pessoal, ordem crescente. A ordem crescente vai do menor para o maior. Então, eu vou tentar escrever todos os números menores que 5.731. Todos os números que são menores. Porque aí vai me garantir uma ordem crescente. Então, vamos começar aqui. Todos os números começando com 1. Porque se ele começa com 1, automaticamente ele vai ser menor do que 5.731. Então, se eu fixei o 1, quantas opções eu tenho para a primeira posição aqui? 3 opções. Ou eu coloco o número 3, ou 5, ou 7. Colocado 3, ou 5, ou 7, sobra quantas opções? 2 opções para a segunda casa. Por exemplo, se eu coloquei o número 3 aqui, nessa primeira posição, só vai sobrar o 5 ou 7 para a segunda posição. Vamos supor que eu coloquei o 5. Agora sobrou quantas opções? Apenas uma para a última posição, totalizando 6. O que é que esses 6 representam? São 6 números, começando com o número 1, que vai ser garantido que é menor do que 5.731. Ok? Quais números seria? Só para a gente verificar isso. Seria 1.357, 1.375, 1.537, 1.573, 1.735 e 1.753. São todos os números com 4 algarismos distintos, começando com o número 1, que é menor do que 5.731. Tá? Aqui eu descrevi os elementos e aqui é a quantidade dos elementos. Seguindo esse raciocínio, vamos ver quantos números são menores do que 5.731, começando com 3. Porque se eu já começo com 3, todos os números que começam com 3 vai ser menor que 5.731. Então, se eu começar com 3, fica quantas opções para a primeira casa? 3 opções. Ou 1, ou 5, ou 7. Bem, para a segunda posição só sobra 2 opções. E para a última posição só sobra uma posição que dá 6. Agora, começando com 5. Todo número que começa com 5, será que é menor do que 5.731? Eis a questão. Para garantir, eu vou garantir o segundo número. Se eu começar com 51, aí sim, eu garanto que é menor do que 5.731. Comecei com 51. Quantas opções eu tenho para a primeira casa aqui? Só sobra 2 opções. No caso aqui, ou 3 ou 7. Escolhi da primeira, sobra uma para a segunda. 2. Se eu começar com 53, os números que começam com 53 é menor do que 5.731, com certeza. Começado com 53, sobra quantas opções para a primeira casa? 2 opções. Ou eu coloco o número 1 ou o 7. Colocado da primeira casa, sobra uma opção para a segunda casa. Tá? Agora eu vou começar com 57. Qual é o menor número começando com 57? No caso aqui seria 13. 5.713. O próximo número, obrigatoriamente, tem que ser quem? 5.731. Então, basta contar quantos números tem. 6 com 6, 12. 12 com 2, 14. 14 com 2, 16. Até aqui é a posição 16ª. Esse número aqui vai ser a 17ª. E, obviamente, esse aqui vai ser o 18º. Então, o 18º número é a resposta. A posição desse número aí em ordem crescente. Ok? Vamos para uma próxima questão.
questão 54, uma questão bem legal, que diz o seguinte: a cantina de certa escola dispõe de pastéis de carne, queijo e camarão. De quantas formas o aluno pode escolher 5 pastéis? São 5 pastéis. Pessoal, olha só como eu vou resolver essa questão. Carne. Quantidade de pastéis de carne eu vou chamar de X. Quantidade de pastéis de queijo eu vou chamar de Y. Quantidade de pastéis de camarão vou chamar de Z. Soma da quantidade de pastéis de carne, de queijo, camarão, tem que totalizar 5 pastéis. Detalhe, o X pode variar de 0 a 5, porque eu posso escolher 0 pastéis de carne, ou 1 pastel de carne, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. Lembrando que, no caso aqui, pertencente aos números naturais. Mesma coisa acontece com o Y. Mesma coisa acontece com o Z. Eu estou trabalhando aqui com números naturais. A partir do 0. Tá? A partir do 0. Ou seja, são números inteiros não negativos. Eu resolvi uma questão nas aulas anteriores parecida com essa. Quantas soluções inteiras não negativas tem a equação? Então, aqui foi um problema. Esse problema foi traduzido numa equação, que eu quero encontrar a quantidade de soluções inteiras não negativas, tá? Como é que a gente faz? Se você assistiu minhas aulas, vai resolver essa questão muito fácil. Porque a soma aqui desses 3 elementos tem que dar 5. Se a soma tem que dar 5, eu posso distribuir da seguinte forma. São 5 unidades separados por 2 sinais de mais. Simplesmente isso. Pode vir nessa primeira forma. Nesse caso aqui que eu separei, o primeiro aqui é X vale 1, o Y vale 1 e o Z vale 3. Somando dá 5. Se eu permutar, se eu trocar de posição aqui esses elementos, se eu colocar 1 em 1 e separar o sinal de mais assim, ó. Mais aqui e mais aqui. O X vai valer 3, o Y vai valer 2 e o Z vai valer 0. Somando vai dar 5 do mesmo jeito. Vou permutar esses elementos mais uma vez. Vou colocar essa forma aqui. E aqui, entre os números, 2 sinais de mais. Ou seja, X vale 1, Y vale 2 e Z vale 3. Então, a resposta dessa questão é a permutação de quantos elementos? 8 elementos. Aliás, permutação de 7 elementos, que são 5 números 1, que está se repetindo, inclusive, e 2 sinais de mais que está se repetindo. Então, é permutação de 7 elementos, com repetição de 5 número 1 e 2 sinais de mais. Permutação com repetição. Pela forma que a gente já estudou, vai ficar 7 fatorial sobre 5 fatorial e 2 fatorial. 7 fatorial é 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, dividido por 5 fatorial, vezes 2 fatorial, que vale 2. Vou cancelar o 5 fatorial com 5 fatorial. Vai sobrar 7 vezes 6, que dá 42. 42 dividido por 2 dá 21 soluções inteiras não negativas dessa equação aqui, onde o problema se traduziu. Se você não entendeu muito bem essa questão, pessoal, foi porque você não assistiu direitinho às aulas. Então volta, assiste às aulas, vê a teoria, para ver que essa questão é muito simples mesmo. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Matemática é isso, é você praticar as questões, é você tirar dúvida. E não deixe de assistir as videoaulas, não deixe de praticar os exercícios, que eu tenho certeza que dessa forma você vai se dar bem no Enem, no vestibular, no concurso, enfim, nas provas da sua vida aí. Então fiquem com Deus e até a próxima.